Pai, como é que funciona uma panela de pressão? Amigos, imagina que você vai preparar um cozidão. Então você tem uma panela, você coloca essa panela sob o bico de gás e como essa panela está aberta, a pressão externa aqui ela é a pressão de 1 atmosfera. Imagina que a temperatura da água ela comece a aumentar gradativamente. Vamos imaginar que a partir de uma temperatura de 90 graus Celsius, bolhas comecem a se formar dentro desse líquido. Só que tem um problema. Observe que dentro dessa bolha existe vapor. E esse vapor exerce nas paredes da bolha uma pressão, que é a chamada pressão de vapor. A tendência dessa pressão é expandir essa bolha. Mas essa pressão externa, ela simplesmente esmaga essa bolha. A temperatura aumentou, por exemplo, para 92 graus Celsius. O vapor dentro dessa bolha tende a expandi-la, mas a pressão externa, ela simplesmente vai esmagar essa outra bolha. E a temperatura da água vai aumentando gradativamente, até chegar em 98 graus Celsius. É claro que a pressão de vapor dentro dessa bolha tende a expandi-la, mas a pressão externa esmaga essa bolha. A temperatura do líquido continua aumentando até atingir a temperatura de 100 graus Celsius. Quando chega em 100 graus Celsius, a pressão de vapor dentro da bolha ela se iguala com a pressão externa. E a partir daí, as bolhas elas não serão mais esmagadas e começam a pipocar bolhas dentro desse líquido. É o momento que a água ela começa a ferver. Então veja, a água ela ferve a 100 graus quando a pressão externa se iguala com a pressão interna das bolhas. Quando a pressão de vapor se iguala com a pressão atmosférica, com a pressão externa, as bolhas elas não serão mais esmagadas. Só que tem um problema. Quando a temperatura desse líquido ela chega em 100 graus Celsius, enquanto houver líquido dentro dessa panela, a temperatura não passa de 100 graus Celsius. Então veja a dificuldade que eu tenho de cozinhar esses alimentos, porque enquanto tiver água aqui dentro, a temperatura não ultrapassa os 100 graus Celsius. Agora veja o que acontece quando você utiliza uma panela de pressão. A gente sabe que dentro de uma panela de pressão, a pressão ela chega a 2 atm. Aqui, ó, dentro da panela de pressão, a pressão chega a 2 atm. Então, com uma pressão de 2 atm, essa bolha ela será esmagada. Aí a temperatura do líquido começa a subir. Imagina que essa temperatura ela chegue a 110 graus Celsius. Claro que dentro dessa bolha existe vapor, esse vapor exerce uma pressão, essa pressão tende a expandir essa bolha, mas a pressão de dentro da panela é tão grande que ela esmaga essa bolha. E a temperatura do líquido começa a subir. Imagine que essa temperatura ela chegue a 115 graus Celsius. Claro que dentro da bolha existe vapor, esse vapor exerce uma pressão que tende a expandir essa bolha, mas a pressão de dentro da panela é uma pressão tão grande que esmaga essa bolha. Até chegar o momento em que a temperatura de dentro do líquido ela chega a 120 graus Celsius. E aí, amigos, a pressão exercida pelo vapor dentro da bolha se iguala com a pressão de 2 atm. E se a pressão de vapor ela se iguala com essa pressão aqui, ó, isso quer dizer que o líquido volta a ferver, né? Quer dizer que dentro de uma panela de pressão, o líquido ferve a 120 graus Celsius. Para a temperatura da água chegar a 120 graus Celsius, a água precisou receber muito calor. Isso fez com que os alimentos eles cozinhassem muito mais depressa.